Deus, a graça e a paz. Tudo bom com vocês? Glória a Deus. Irmãos, antes da gente começar aqui, tem um aviso que tem um Hyundai preto PGA 5G10, ou eu acho que é uma Santa Fé, que está lá no estacionamento, está com o alerta ligado, está piscando. É bom quem for proprietário ir lá, senão vai descarregar a bateria. Amém? Irmãos, mais uma vez, uma alegria, né, para mim aqui, o pastor me dá o privilégio, né, a oportunidade de vir aqui compartilhar uma mensagem com os irmãos aqui nessa noite, para que a gente possa aprender juntos. Amém? Então, fico sempre feliz quando o pastor me dá essa oportunidade. Tá? Hoje, eu queria falar com uma coisa que é comum na vida da gente, que é perder coisas. Vocês já perderam alguma coisa? Tenho certeza que sim, né? Todo mundo já perdeu alguma coisa. Às vezes a gente perde coisas banais, né? Quantas canetas você já perdeu? Tenho certeza que você não faz nem ideia de quantas já perderam, muitas, né? Às vezes você perde coisas menores e às vezes coisas um pouquinho mais valiosas, né? Alguém aqui já pode ter perdido talvez um celular, né? Se for um iPhone é mais difícil, porque a pessoa tem mais cuidado, né? Fica ali, né? Cuidando, fica de olho, mas você pode ter perdido o celular. Talvez alguma pessoa aí já perdeu, né? Alguma coisa desse tipo, né? Um pouquinho mais valioso. Então, às vezes a gente perde coisas que são meio sem valor, e outras coisas a gente pode perder também, coisas valiosas. Algumas coisas que a gente perde, elas são fáceis de substituir. Uma caneta, por exemplo, que a gente deu exemplo, é tranquilo, né? Você vai ali na papelaria, menos de R$1, você comprou outra caneta e é tranquilo, né? E outras vezes, as coisas são mais difíceis de recuperar. Então, tem coisas que quando a gente perde, é bem difícil de recuperar. Por exemplo, perder a confiança de alguém, ou perder a confiança em alguém. Isso é difícil de recuperar, não é? E tem coisas maiores, né? Se você perder um iPhone, não é tão fácil de recuperar. Você vai ter que trabalhar aí uns bons meses para poder recuperar, né? Então, a gente perde coisas que são assim. E tem coisas que a gente perde também que são insubstituíveis, né? Tem coisas que são insubstituíveis. Pessoas, por exemplo, que a gente perde na nossa vida, são insubstituíveis, né? E tem coisas também que são insubstituíveis, não só pessoas, né? Coisas insubstituíveis, muitas vezes elas são insubstituíveis não pelo valor que ela tem, né, financeiro, mas às vezes pelo valor sentimental, por exemplo, né? Às vezes pode ter alguém aqui que tem um relógio que ganhou do pai, talvez o relógio nem funcione mais, né? Mas é uma lembrança que você tem e que se você perder não vai ter como substituir, né? São coisas insubstituíveis, né? Essas coisas elas são inestimáveis na vida da gente. Mas o que eu estou falando um pouquinho de perda, porque perda é uma coisa muito comum na vida da gente, né? Na vida do ser humano, a gente perde tanta coisa, que no lugar onde acumula muita gente, ou onde passa muita gente, tipo aeroporto, né, tipo shopping, eles têm uma seção chamada seção de achados e perdidos. Vocês já viram, né? Falar nisso aí. Às vezes, como é que funciona essas seções de achados e perdidos? Quando você perde algo, né, você vai lá na esperança de que alguma alma caridosa que tenha encontrada tenha sido honesta, né? Não tenha feito a apropriação indébita, principalmente se for o seu iPhone que você perdeu, e aí você vai lá no achado de perdidos, né, para tentar recuperar esse item, né? Por quê? Porque é muito comum a perda na vida do ser humano. Mas você sabia que na Bíblia também tem uma seção de achados e perdidos? Na Bíblia tem uma seção de achados e perdidos. Porém, ela é um pouquinho diferente dessa seção de achados e perdidos que tem no shopping ou então no aeroporto, tá? Por que ela é diferente? Porque ela é uma seção criada por Deus, mas não para Deus encontrar alguma coisa que ele perdeu, né? Porque Deus pode encontrar qualquer coisa ou qualquer pessoa a qualquer momento que ele quiser, certo? Para que serve essa seção de achados e perdidos, né? Essa seção de achados e perdidos serve para aqueles que estão perdidos encontrar a Deus. É para isso que serve essa seção de achados e perdidos, tá? Então, para a gente conhecer melhor essa seção de achados e perdidos, a gente vai para ela agora na Bíblia. Então, vou convidar os irmãos aí para lerem aqui comigo Lucas capítulo 15. Tenho certeza que todo mundo conhece, mas a gente vai reler, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus.
Então vamos ler aqui na minha versão, é a versão NVI, tá? Eu vou ler aqui e diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, se reúne com seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aí, continuando, ele vem: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo, reunindo tudo o que tinha, e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. E o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi encontrado. Então, a gente leu esse versículo e a gente percebeu que fala de bastante coisas perdidas aqui, né? Mas antes de a gente avançar um pouco mais para entender
essa parábola, né, a gente precisa fazer uma pequena correção aqui. Não na Bíblia, porque a Bíblia não requer nenhuma correção, né? Mas se sua Bíblia é daquela que tem um epígrafe, né, lá em cima, um títulozinho antes das passagens da Bíblia, né, você vai encontrar um pequeno erro aí, né? Essa epígrafe, ela foi colocada ali pelas pessoas que traduziram a Bíblia, e não por quem escreveu a Bíblia lá atrás. E qual o erro? O erro é que essa passagem bíblica, ela se trata de uma única palavra. Na sua Bíblia você vai encontrar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Mas na verdade se trata de uma única parábola. E a gente pode ver isso fácil quando a gente volta lá para o versículo 3, porque diz assim, ó, então Jesus lhe contou esta parábola. É uma só. Então se eu fosse dar um nome, se eu fosse eu colocar um epígrafe, depois de perceber isso, eu colocaria a parábola dos três perdidos. Dos três perdidos, né? Mas vocês já pararam para pensar o que é uma parábola? Né? Eu sei que talvez alguns aqui já escutaram dizendo que uma parábola, né, ela é uma verdade espiritual contada através de um contexto natural e comum das nossas vidas para poder facilitar o entendimento. Geralmente é isso que se diz das parábolas, né? Mas uma parábola nem sempre é fácil de entender. A prova disso é que se você pegar o Novo Testamento ali e for lendo, você vai ver que após as parábolas, geralmente Jesus tinha que explicar elas aos discípulos, porque os discípulos não entendiam as parábolas. E as pessoas que estavam ali também não entendiam as parábolas, pelo menos não no primeiro momento. Então, a parábola ela era um artifício utilizado por Jesus Cristo como uma bomba relógio, tá? A parábola ela funcionava da seguinte maneira: Jesus contava aquela história, era uma historinha boa, agradável de se escutar, até mesmo as crianças que estivessem presentes, né, não tinham dificuldade, não se sentiam entediadas em escutar aquela história, né? Então Jesus contava essa parábola e as pessoas iam embora. Mas quando a pessoa estava indo embora para casa, que ela estava andando no caminho, de repente, a mente dela se abria, ela entendia o que a parábola queria dizer. Às vezes era no caminho para casa, às vezes era depois que chegava em casa, às vezes era depois de alguns dias, porque a parábola ficava na cabeça da pessoa e a pessoa ficava pensando naquela história, até que a verdade espiritual ali era revelada para ela, né? Então a gente leu essa parábola hoje e a gente quer também que essa verdade espiritual da parábola seja revelada para a gente nessa noite, amém? E como a gente é discípulo de Jesus, Jesus facilita a vida da gente igual ele facilitava com os discípulos lá no tempo dele, né? Ele explica para a gente, né, o que é essa parábola. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Jesus vai nos explicar o que essa parábola significa, tá? Então, o que a gente vai aprender sobre essa parábola, né, são 3 pontos, né, porque são uma parábola de 3 perdidos, né, mas antes disso a gente tem que entender que cada um desses perdidos, né, eles têm coisas em comum com os outros. A primeira coisa é o mais óbvio, né? Os 3 estão perdidos, né? Afinal, a parábola dos perdidos, né? Então, os 3 estão perdidos. Outra coisa que tem em comum nessa parábola é que os 3 estão sendo procurados. Deus está procurando, ou pelo menos esperando por eles, como o pai do filho pródigo estava, né? Que foi encontrá-lo no caminho, né? E a terceira coisa é que os 3 se arrependem, né? Tanto a ovelha, né, porque diz lá que há alegria no céu quando se arrepende, né, como a dracma também, né, há uma representação lá dizendo que é o arrependimento, e o filho pródigo também quando diz que ele caiu em si, né, ou seja, ele se arrependeu, né, de tudo que ele tinha feito. Então, a primeira pessoa que a gente vai conhecer hoje, nessa parábola, é a pessoa que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. E para isso é necessário a gente aprender um pouco sobre as ovelhas, porque é a parábola das ovelhas, né? A parte da parábola referente às ovelhas. E é importante a gente saber das ovelhas porque nós somos chamados de ovelhas, né, na Bíblia. Então, por que a gente é chamado de ovelhas, né? A gente tem algumas características com essas ovelhas, né? Então, algumas coisas que a gente precisa aprender sobre as ovelhas são o seguinte: ovelhas são animais muito inteligentes, né? Ovelha é um dos animais mais inteligentes que tem, né? E ovelhas, elas são animais sociáveis. Elas gostam de viver em grupo. É por isso que quando a gente assiste um filme, uma peça bíblica ou alguma coisa, a gente vê o pastor no campo, olhando as ovelhas, né, que estão ali no grupo pastando. Não tem corda amarrando as ovelhas, não tem cerca,
E as ovelhas não vão embora. Elas são animais de grupo, elas gostam de viver no grupo e estar perto do pastor que elas reconhecem como líder delas, né? E as ovelhas, por serem muito inteligentes, elas reconhecem outras ovelhas. Não só o fato de saber que aquele animal é uma outra ovelha, mas sim individualmente. Ela sabe qual é a Dolly, qual é a Bel, qual é a Chica. Se você sair, ela sabe o nome de todas as ovelhas ali. Ela reconhece aquelas ovelhas, tá? Ela reconhece também até 10 humanos. Eu estava lendo a respeito das características das ovelhas. Reconhece até 60 outras ovelhas e até 10 humanos, né? E o mais importante de tudo é que a ovelha, ela sabe o seu nome e reconhece a voz do seu pastor. Assim como um cachorro e um gato, se você batizar uma ovelha e você chamar ela pelo nome, ela sabe qual é o nome dela. E ela reconhece a voz do pastor. Guarde isso, porque isso é importante, né? Jesus disse que as ovelhas dele conheciam a voz dele, né? Quando ele chamava ela. Então isso é importante para a gente, tá? Então o que sabemos sobre as ovelhas é que as ovelhas são animais sociáveis. Então geralmente, quando uma ovelha é encontrada sozinha, é porque ela está perdida. Isso é certeza. Ovelha sozinha está perdida, né? Por quê? Porque ela gosta de viver em grupo. Ela sabe qual é o lugar dela, né? É ali junto do grupo, junto do seu pastor. Mas por vezes, irmãos, surge alguma ovelha, né, que é um pouco curiosa demais. E o pastor costuma levar ela ali para pastar sempre no mesmo local, no mesmo campo, porque o pastor sabe, né, que aquele é um local seguro para ela pastar. Mas a ovelha não sabe, né, dos perigos que esperam ela lá do outro lado. E aí ela fica pensando, poxa, como será que é o sabor do pasto ali do outro lado do rio? Como será que é a água ali naquele lugar, né? Eu não sei se os irmãos estão me entendendo, mas tem irmão que está na igreja, que é ovelha de Cristo, e que fica pensando como é que é o sabor de pastar naqueles lugares aonde Jesus não deixa a gente ir. Jesus não quer que a gente vá, porque é um local muito perigoso para a gente, é muito perigoso para o cristão, né? Então, existe esse local, e tem ovelha, infelizmente, que se afasta do rebanho para ir experimentar essas coisas. Se afasta do pastor, se afasta de Jesus para ir experimentar uma vida de farra, uma vida de bebida, de prostituição, de promiscuidade, né, de drogas, né? Às vezes chega até esse extremo, né? A ovelha se afasta e começa a provar todas essas coisas. E ela começa a achar tudo aquilo muito maravilhoso, porque o que o mundo oferece é muito atrativo, né? E oferece um prazer momentâneo que é tremendo, e ela acha aquilo tudo muito bom, só que ela não percebe uma coisa que está acontecendo. É que a noite está começando a chegar. E essa é a hora crucial, é a hora que o bicho pega, irmão. Porque nessa hora, né, que está anoitecendo, é a hora que o pastor recolhe as ovelhas, leva para o aprisco, que é o local seguro. Lá o lobo não vai pegar as ovelhas. Mas a ovelha que está desgarrada, que está perdida, agora ela começa a se dar conta. Aonde está o pastor e aonde está o meu rebanho, que eu não consigo encontrar? É agora, eu quero voltar e não consigo, eu estou perdida. Agora eu começo a ouvir a voz dos lobos uivando, querendo pegar-me. A ovelha começa a pensar, estou perdida. Mas Jesus é o bom pastor. Amém? Jesus, quando ele foi levar as 99 para o aprisco, ele já sabia que estava faltando uma. Ele só precisava deixar aquelas 99 em segurança, e ele começa a voltar para ir buscar a ovelha que se perdeu, amém? Então ele começa a procurar por essa ovelha e ele vai encontrar, porque Jesus não deixa nenhuma ovelha perdida para trás. Toda ovelha perdida será encontrada por Jesus, né? E a ovelha está lá também querendo voltar para o pastor, né? Querendo procurar por ele. E o pastor está ouvindo o balido daquela ovelha e ele chama o nome da ovelha. Então Jesus está chamando o teu nome hoje. Escuta a voz de Jesus. A ovelha escuta a voz do pastor e aí ela reconhece, o meu pastor está vindo. E ela começa a ir em direção a esse pastor. E hoje é uma noite que Jesus está chamando o nome de muitas pessoas aqui, para irem em direção a ele. As pessoas que estão perdidas, que estão afastadas do pastor, né? Que por algum motivo se afastaram dele, hoje tem a oportunidade de voltar, né? Mas a gente ainda tem outros perdidos para conhecer nessa noite. Amém? Então, o segundo tipo de perdido que a gente vai conhecer nessa noite
é a pessoa que nem sabe que está perdida. Já pensou nisso? Esse tipo de perdido, essa figura de pessoa perdida, a gente reconhece pela dracma. A dracma, para quem não sabe, era uma moeda, né? Que valia mais ou menos um dia de trabalho de uma pessoa. Uma moeda é um objeto inanimado, concorda? Ela não sabe de nada. A ovelha ainda sabe de alguma coisa, ela pode não saber o caminho para voltar, mas a dracma nem sabe. Ela não sabe onde está, não sabe se ali onde ela está é bom ou é ruim, né? Ela não sabe como ela chegou ali, ela não sabe como sair dali, ela nem sabe que está perdida. A dracma não sabe de nada. E a gente, quando começa a pensar na dracma, a gente sempre pensa assim, as pessoas que estão lá no mundo, que não conhecem Jesus, estão nessa situação. E é verdade. As pessoas que estão lá, normalmente, nem sabem que estão perdidas, né? Por isso elas vão vivendo a vida delas longe de Jesus, sem perceber que estão perdidas e que precisam ir para os braços do Pai. Mas eu queria também chamar a atenção para uma coisa aqui nessa passagem que a gente leu. É que essa parte da parábola, ela não se identifica só com as pessoas que estão lá no mundo. É para elas, sim. Mas não só para elas. Porque quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente vê lá que Jesus estava pregando para os gentios, né? Mas ele também tinha outras pessoas ali a quem ele dirigiu a parábola. E as pessoas para quem ele dirigiu as parábolas eram os judeus, eram os crentes. Eram os crentes que estavam perdidos e nem sabiam que estavam perdidos, né? E não era assim porque era crente novo convertido, não, viu? Porque o crente que ele estava contando a parábola eram os mestres da lei, eram os fariseus. Então, existe crente, infelizmente, que está perdido, longe do Pai, e não sabe disso, né? E a gente tem que começar a parar e refletir na nossa vida, se de repente a gente está vivendo uma vidinha ali, muito distante do nosso Pai, né? Veja que a mulher, ela perdeu a moeda dentro de casa. A moeda estava perdida dentro da casa. Assim como tem cristão que está perdido dentro da igreja. Então, a gente precisa parar e refletir, meu Deus, será que eu sou um perdido? Será que eu preciso voltar para os braços do Pai? Será que eu preciso chamar pelo meu Pai para que Ele ouça a minha voz e venha me resgatar? Então, uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Hoje, Jesus está procurando aqueles que estão perdidos dentro da casa do Senhor. Você talvez não tenha percebido, mas quando a gente leu essa parábola aqui, a gente viu uma coisa. A mulher que perdeu a moeda, ela acendeu a candeia e ela começou a varrer a casa. Os homens talvez não sejam muito acostumados com isso, mas tem uns que são, né? Mas as mulheres são. Na hora de varrer a casa, a gente precisa tirar as coisas do lugar, não precisa? Mover a cadeira, mover a mesa, puxa o rack, depois o marido quando chega em casa, a televisão não está funcionando, porque os cabos saíram tudo do lugar, né? E aí vai movendo as coisas. Jesus tem movido muitas coisas ao redor de você. Jesus tem movido as coisas no teu trabalho. Jesus tem movido as coisas na tua família. Jesus tem movido as coisas na tua faculdade. Jesus tem movido as coisas na tua vizinhança. Tudo isso para que você possa voltar para Ele, possa se encontrar com Ele. Para e observa a quantidade de coisas que Jesus tem movido para poder te encontrar, para poder te ter por perto. Jesus está te procurando, irmãos. Jesus tem movido muitas coisas para te encontrar. E Ele, nessa noite, continua movendo, né, para poder encontrar aqueles que estão perdidos dentro de casa. Mas, antes da gente continuar, ainda temos aqui, né, de falar mais sobre como voltar para o Senhor, né, a gente ainda tem o terceiro tipo de pessoa que a gente encontra nessa passagem. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que se perdeu e que sabe como retornar, né? Esse terceiro tipo de pessoa, ele é ilustrado pelo filho pródigo. Essa pessoa é ilustrada pelo filho pródigo. Assim como a ovelha, né, o filho pródigo também foi seduzido pelas coisas que ele via, né? Ele estava lá na casa do pai, estava bem. Ele estava servindo na casa do pai, mas ele era filho, né? Mas ele começou a olhar as coisas de fora e ele pensou assim, não, agora eu vou pegar tudo que é meu
e eu vou viver lá, eu vou para lá, para onde meu pai não deixa ir, né? Vou levar tudo, eu tenho que ir sozinho, tenho que deixar o meu pai. E o filho pródigo é essa pessoa. Só que a diferença da ovelha, né, é que esse filho pródigo que saiu, né, para viver dissolutamente, assim como a ovelha saiu para provar as coisas do mundo, o filho pródigo também saiu, né, para provar os prazeres do pecado, né, para provar tudo que o diabo, todo prato que o diabo colocou na mesa dessa pessoa, a pessoa foi lá e comeu, sem se preocupar se aquela comida estava envenenada. Porque é isso que o diabo faz. O diabo oferece para a gente um prato belo de comida, irmãos. Não tenha dúvida, ele oferece aquele prato que você mais deseja. Mas você precisa saber de uma coisa: não coma desse prato, porque é uma comida envenenada. O resultado dessa comida que o diabo coloca diante de nós é só dor e sofrimento. No primeiro momento você se deleita com o sabor daquela comida, mas depois, né, só sofrimento que vem. E aí o filho pródigo foi, comeu tudo que o diabo colocou no seu caminho, né, se deleitou em tudo, viveu pelo mundo, né, bebeu, né, se prostituiu, se drogou e viveu pelo mundo, né? E ele não percebeu uma coisa também, assim como aconteceu com a ovelha, algo que ele não estava esperando aconteceu. Foi que veio uma fome. O filho pródigo, né, não se atentou que viria uma época de fome. A fome foi tão grande que ele sentiu, que ele desejou comer a coisa mais repugnante para um judeu: comer com os porcos. O porco era um animal impuro para o judeu. Chegar perto de um porco era um absurdo. Trabalhar com os porcos, inadmissível, né? Mas ele desejou comer até essa comida, de tanta fome que ele sentiu. Mas, graças a Deus, antes de que ele morresse de fome, ou antes de que ele passasse de um ponto sem volta, que eu creio que não existe ponto sem volta para a vida de nenhum de nós, né? Mas antes que ele passasse de um ponto de que ele achasse que não tinha volta, né, vou colocar dessa maneira, ele se lembrou do pai. Ele se lembrou de todo o amor, de todo o cuidado, né, que o pai sempre dispensou para ele. Ele se lembrou que na casa do pai ele tinha fartura de alimento, e que aquele alimento que ele comia na casa do pai não lhe causava nenhum sofrimento depois, só satisfação. E aí ele percebeu que ele sabia onde encontrar o pai. Ele sabia o caminho para o pai. E ele decidiu voltar para o pai, porque talvez você que está aqui nessa noite tenha escutado alguém te dizer assim: você precisa voltar a servir ao Senhor. E aí você decidiu sair da sua casa hoje e vir para a igreja e dizer assim: eu vou voltar a servir ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não quer te receber como servo. Quando esse filho chegou lá, ele ensaiou dizendo para o pai: me deixa ser teu servo. Mas quando ele chegou perto do pai, o pai não deixou que ele dissesse nada. O pai mandou trazer para ele roupas novas. O pai mandou trazer para ele um calçado. E principalmente, o pai colocou no dedo dele um anel, para que todos soubessem de que ele não era um servo, mas que ele era filho, e filho amado. E você tem oportunidade hoje de voltar a ser o filho amado do Senhor. Alguém te disse: volta para servir ao Senhor. Mas o Senhor está te dizendo: eu não quero que você venha só me servir. Eu quero que você venha ser meu servo. Eu quero te abraçar. Eu quero te dar aquele amor que eu sempre te ofereci. A todo tempo. Todo tempo o pai te amou e ele estava com saudade de você. Tanta saudade que ele estava esperando no caminho. Quando esse filho veio, o pai não estava sentado na sala. O pai estava no caminho e quando viu o filho ao longe, correu em direção a ele e abraçou. E o pai quer te abraçar nessa noite. O pai quer você de volta nos braços dele. Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você abriu mão. Ele quer restituir a tua capa,
a tua sandália e o teu anel. Você sabe o caminho para o Pai. Você está hoje porque você veio sabendo o caminho para o Pai aqui para a nossa igreja. O Pai está aqui hoje e Ele não se importa com o que você fez. Ele não se importa os pratos que você comeu. O pai da parábola não fez nenhuma pergunta para o filho. E assim também o Senhor não quer te fazer nenhuma pergunta sobre o que você passou, sobre o que você fez. Ele simplesmente está feliz porque você decidiu voltar para os braços dele. O Pai vai jogar todo o teu passado no mar do esquecimento. A única coisa que o Pai quer nessa noite é comemorar o teu retorno. Amém? Escuta esse louvor, por favor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu não sei, irmão, por onde você andou. Eu não sei os lugares que você passou. Eu não sei os pratos que você se deleitou. Você, como ovelha, se afastou do Pai. E agora você se sente com medo. Mas não só com medo. Você também está se sentindo envergonhado. Porque quando você se afastou do Pai, você se sujou. Você sente que você não é mais branco ou branca como era. Que a tua lã está manchada de lama do charco por onde você passou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O sangue de Jesus pode te tornar branco novamente. Ele tem o poder para branquear as tuas vestes. Você não precisa se envergonhar. Você só precisa voltar para os braços do Pai. Talvez você, como a dracma, você não sabia que estava perdido, mas essa noite você percebeu de que você também estava perdido. E que Deus estava movendo o mundo ao teu redor para poder chegar até você. E Ele está chamando o teu nome também, para que você volte para os braços dEle. E você que saiu da sua casa hoje, decidido a voltar a servir ao Senhor, deixa eu te dizer, o Senhor não te quer para servo. O Senhor está aqui, de braços abertos, querendo te receber como filho. Ele não tem nenhuma pergunta para te fazer. Não importa o que você é, o que você foi. Jesus, Ele apaga o teu passado, Ele pega tudo e joga no mar do esquecimento. E você hoje tem a oportunidade de vir para os braços do Pai. Então, se tem alguém nessa noite que ouviu a voz do Senhor e reconheceu a voz do seu pastor, chamando pelo seu nome, e que deseja voltar
ou se entregar nos braços do Pai, hoje você tem a oportunidade. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu quero voltar para os braços do Pai. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para os braços do Pai? Glória a Deus, temos uma pessoa. Onde está a segunda pessoa que quer voltar para os braços do Pai? Levante sua mão que nós queremos orar por você nessa noite. Amém? Você está tendo uma oportunidade de voltar para a presença do Senhor. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus, quer voltar para a proteção do Senhor, aonde os lobos e a escuridão da noite não vão te alcançar? Amém. Então vamos orar por essa vida que voltou para Jesus essa noite, pois é uma grande alegria. Nesse momento está tendo uma festa enorme no céu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, Deus maravilhoso e eterno, Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor tem chamado o nosso nome, Senhor Deus. Pai, uma ovelha ouviu a Tua voz nessa noite e quer voltar para a Tua casa, Senhor. Escreve o nome dela, Senhor Deus, no livro da vida, Deus. Derrama sobre ela nesta noite o Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor Deus, cuida dessa pessoa, orienta ela, direciona ela em todos os momentos, Senhor Deus. Derrama sobre ela agora também o Teu sangue, Senhor Deus, para branquear as vestes. Não importa qual sujeira, né, estava sujando a vida dessa pessoa, nós sabemos que o Teu sangue é capaz de limpar tudo e qualquer pessoa, Senhor Deus. Senhor Deus, continua, Pai, com essa pessoa. Cuida dela, Senhor Deus. Mantém ela, Senhor Deus, dentro dos Teus caminhos, para que ela não se afaste de Ti. Que ela possa manter-se próximo de Ti e do rebanho, Senhor Deus. É o que Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero desejar que vocês tenham uma excelente semana. Eu quero profetizar uma semana de bênção e de vitória sobre a vida de vocês, amém? Irmãos, vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus para sempre. Amém. Irmãos, não esqueçam que nós temos cantina aí e você pode abençoar a nossa igreja, né? Fazendo o seu lanche aí, ao invés de ir para a pizzaria, como o irmão disse, indo para a cantina, amém? Que Deus abençoe.